Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje, dando continuidade à nossa série de como acumular milhas para o reino. Na nossa série de hoje, vamos entender que para acumular milhas, precisamos servir ao próximo. E é esse próximo que nós precisamos servir que vai acumular milhas para estarmos com Deus e com Cristo Jesus lá no céu. Uma breve ilustração: o passageiro que aprendeu a voar servindo. Imagine que a vida é um grande voo rumo ao reino de Deus, a Nova Jerusalém. O avião é a nossa caminhada cristã e o piloto é Jesus, que conhece cada turbulência e cada mudança de vento e cada destino com perfeição. Durante esse voo, cada passageiro recebe um cartão de fidelidade espiritual. É o nosso cartãozinho de embarque, com a nossa senha e com o nosso número. E nele você acumula milhas, não com dinheiro, mas com atitudes de amor, serviço e misericórdia. Um dia, um passageiro muito observador percebeu que alguns acumulavam muitas milhas. E rapidamente, enquanto os outros quase não tinham pontos, ele ficou curioso e pensou: deve ser porque eles sentam na primeira classe, ou porque sabem alguma regra secreta. Mas não era isso. Ele percebeu que aqueles que acumulavam milhas eram justamente os que ajudavam os outros. Ajudavam um entre si e os outros passageiros que estavam também embarcados no mesmo voo. Eles levantavam para ajudar alguém a colocar a bagagem no compartimento, acudiam uma senhora que passava mal na turbulência, dividiam um fone de ouvido com uma criança assustada, consolavam quem estava com medo do voo, ajudavam o comissário quando ele estava sobrecarregado, e enquanto serviam, algo acontecia. O piloto observava tudo pela cabine. Até que um dia, quando houve uma forte turbulência, os passageiros que sempre ajudava ficou preocupado. Mas então ouviu pelo alto-falante uma voz suave: eu estou aqui. Continue fazendo bem. Seus gestos chegam até a cabine. Tenho visto cada atitude. Você tem voado perto de mim. Foi aí que ele entendeu. O segredo para ter um bom relacionamento com o piloto é não tentar invadir a cabine. É amar quem está sentado ao nosso lado. Cada atitude de serviço se transforma em milhas espirituais. E cada milha fortalece a sua intimidade com o piloto. Porque no reino de Deus, quem serve mais, voa mais alto. Servindo ao próximo é como apertar um botão para acumular milhas no céu. E quanto mais você serve, mais você percebe que o piloto, Jesus, está perto, guiando, cuidando e dizendo: tudo o que você faz a um desses meus pequeninos, é a mim que você faz. Mateus 25:40. Gente, servir ao próximo é a maior demonstração de amor, é a maior atitude de amor. Porque nós temos um próximo que muitas das vezes nos afasta de poder fazer essas atitudes. É difícil servir ao próximo quando o próximo ele não quer ser servido. Quando o próximo ele insiste em estar no lamaçal do pecado e da sua própria vontade. É muito difícil. Mas Jesus nos orienta que
que devemos fazer a todos esses pequeninos. E esses pequeninos, amar ao próximo, ajudar o próximo. No dia de hoje, quem é o seu próximo que está próximo de você? Pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser o seu irmão, seus pais, um colega de quarto, um vizinho. O meu próximo é quem está próximo de mim. Então, quando eu ajudo, eu consigo acumular milhas espirituais. Vou contar um testemunho que aconteceu comigo ontem. Ontem, acredito que eu tenha acumulado um pouquinho de milhas lá no meu cartãozinho lá de embarque lá do céu. Estava saindo do trabalho, esse mês eu vou trabalhar presencial, então estava saindo do trabalho e eu passo ali pela Prefeitura do Rio. E descendo as escadas tinha um senhor já de idade, e ele estava com dificuldade de descer os degraus ali da Prefeitura do Rio. Aí eu estendi o braço para ele e falei assim: você quer uma ajuda? Tem um braço amigo para te oferecer. Aí ele virou e falou assim: ô, minha filha, muito obrigada, 90 anos. Aí eu brinquei com ele e disse assim: 90? Eu olhei ali o senhor, pensei que o senhor tinha 20. Aí ele começou a rir e falou: olha, a gente ainda tem com que acreditar na humanidade. São atitudes como essa que nos fazem acreditar na humanidade, acreditar que a humanidade ainda é boa. Eu falei para ele o seguinte: mas eu tenho um segredo. Aí ele: qual o seu segredo? Não, deixa eu falar. Aí eu: qual seria? Qual seria? Responde aí. Aí ele: é Jesus? Aí eu respondi para ele: como é que o senhor sabe? Aí ele: pessoas transformadas por Jesus são pessoas que fazem isso. Então, Jesus realmente está voltando. Eu tenho que aguardar. E nós saímos dali, eu ajudei ele até determinado ponto e a vida de cada um seguiu em frente. Então, eu acredito que ontem eu tenha acumulado um pouquinho de milhas. E é isso. Todas as vezes que você pega alguém, que você dá um abraço a alguém, às vezes a pessoa nem pediu um abraço, nem veio para te cumprimentar, mas você chega até ela: tá tudo bem? Eu tenho esse hábito de chegar e perguntar: tá tudo bem? Seus olhos não estão dizendo isso. A boca pode falar, mas os olhos não estão dizendo isso não. Minha irmã, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, eu tô perdido. Então, todas as vezes que você ajuda alguém, seja em uma conversa, seja em um abraço, seja atravessar uma rua, seja descer uma escada, seja subir uma escada, seja você doar o seu tempo para alguém. Tempo hoje em dia é valioso. As pessoas confundem tempo com dinheiro, mas não tem dinheiro no mundo que pague o seu tempo. Vamos colocar uma ilustração breve e rápida? Eu tô sem tempo. Estou sem tempo para conversar com o meu vizinho, estou sem tempo para conversar com o irmão, estou sem tempo para conversar com um amigo, estou sempre sem tempo. Aí o que acontece? Deus vai lá e cria o tempo. Às vezes você machuca um pé, às vezes você fica internado, às vezes você tem alguma situação que você precisa ficar parado, imobilizado. Então, são tempos que são criados, né? Então é aquilo, você não tem mais desculpa. Então, antes de acontecer essas coisas, de talvez acontecer essas coisas, não estou dizendo que Deus faça isso, né? Antes de acontecer essas coisas, ceda o seu tempo a alguém, faça uma visita para alguém que precisa de visita, doe o seu carinho ligando para alguém, perguntando: tá tudo bem? Tá precisando de ajuda? Posso te ajudar com alguma coisa? Cara, você parece que você vai perder o seu tempo, mas você vai ganhar milhas para o reino, porque você está ajudando a quem necessita, quem precisa. E é isso. Aconselhando,
às vezes, como é que eu posso dizer? Exortando, dando uma palavra para a pessoa que talvez ela não vá gostar daquilo que você disse, mas precisa ser dito. Tem verdades que são difíceis de serem digeridas, mas que precisam ser ditas. Logo, se Deus te usou para falar, é porque é para você falar. Agora, o momento que você se cala e que você entuba e tá vendo que a pessoa tá se afundando no erro, indo cada vez mais de arrasta para baixo, não tá indo nunca de arrasta para cima, tá sempre indo de arrasta para baixo. Deus também nos cobra, porque sabemos quais são as instruções de Deus. Logo, se sabemos quais são as instruções de Deus e não fazemos, o errado não passa a ser só o outro. O errado eu também passo a ser. Então, para o reino funciona assim. Não tem ninguém que está um maior do que o outro. Eu tenho uma informação, eu vou nivelar essa informação com você. E assim, nós dois vamos estar ali, ó, pau a pau, certinho, no mesmo nível. Não existe uma Natália melhor do que o André e não existe um André maior do que a Natália. Todos os dois estão no mesmo patamar. Independente de quem estuda mais, de quem busca mais, de quem aprende mais, de quem busca menos, de quem aprende menos, todos estamos no mesmo patamar. Até porque somos casados e somos um só corpo. Por sermos um só corpo, o que Natália sabe, André também sabe. O que o André sabe, Natália também sabe. E assim sucessivamente. Assim funciona também na igreja. Somos um corpo ao qual existe um cabeça. E esse cabeça está descrito aqui, ó, nas Sagradas Escrituras. Cristo Jesus é o cabeça da igreja. E eu devo entender isso. E quando eu entendo, fica muito mais fácil eu me submeter às suas ordenanças e às suas orientações. Existem milhas e bônus para quem indica amigos ou ajuda outros viajantes no reino. Milhas ou bônus acontecem quando servimos pessoas. Cada ato de amor é um depósito invisível no céu. Quando ajudamos o próximo, estamos acumulando bens, ou seja, milhas no reino, ao qual nos será acreditadas para embarque no céu, para embarque na Nova Jerusalém. E quem nos dá essa milha é Cristo Jesus. E somente através dele, vivendo com ele, amando e cuidando de um dos outros, é assim que acumulamos milhas. Vamos lá abrir nossas Bíblias? Mateus 20, 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós, como servos e discípulos imitam o seu Senhor e seu amigo Cristo Jesus. Nós, como servos e discípulos, nós não viemos no mundo para ser servidos. Eita, glória, eu vou até beber minha água. Nós não viemos para ser servidos, mas para servir essas pessoas que necessitam de Cristo Jesus. Foi para isso que Deus nos chamou, para sermos cristãos. Não para apontar o erro do amiguinho ou para criticar e condenar. Nosso papel é servir. E servir como? Ajudando, pregando o evangelho. Ontem, conversando com uma colega de trabalho, Elaine, lembrei de você agora. A gente falando sobre crença e religião. Ela tem a fé dela, a religião dela. Eu respeito a fé dela, respeito a religião dela e amo a pessoa dela. Porque o nosso papel aqui nesse mundo
não é criticar, não é condenar. O papel da condenação está revelado em Deus. Ele é o juiz. Ele que criou o universo. Não eu. De que eu quiser criticar, condenar alguém, monto eu um universo particular, né, com toda essa estrutura que Deus fez. Primeiramente, eu tenho que saber como é que ele fez. Monto essa estrutura e aí monto as minhas regras. Deus deixou estipulado suas regras. E suas regras estão reveladas através das escrituras sagradas. E é isso. E eu não posso me colocar no lugar de condenar essa pessoa porque ela tem uma crença diferente da minha. Pelo contrário, aí é que eu tenho que amar mais, aí é que eu tenho que servir mais, para ela ver Cristo Jesus na minha vida. E não ver outra situação, mas sim ver Cristo Jesus na minha vida. E ponto. Meu papel, Elaine, é te amar. E ponto. E é isso. Então, todas as vezes que eu coloco o meu entendimento de que eu não vim no mundo para ser servido, mas que eu vim no mundo para servir, para ajudar, para coordenar, para auxiliar outras pessoas, as coisas mudam de figura. Muda a essência do nosso pensamento. Porque a gente não tem que mudar ou convencer o outro de que o caminho é Cristo Jesus. Nós precisamos servir com a nossa vida. E servindo com a nossa vida, aí cabe a escolha de cada um. Eu não posso apontar, condenar, criticar, dizer que está certo ou está errado. Cristo Jesus e Deus é que tem esse papel, e não eu. Beto Carreiro! Gálatas 5,13 diz o seguinte: sirvam-se uns aos outros mediante o amor. O amor é o que faz, é o que me torna capaz de servir a você. De estar aqui hoje, servindo não só para você, mas para mim também. Todos os devocionais que são feitos não são somente para a edificação da rede. Quando eu gravo olhando para mim mesma. Por que eu gravo olhando para mim mesma? Porque a maior obra que eu tenho que fazer chama-se Natália Carneiro. É essa que precisa modificar. Eu não posso modificar a você, mas eu tenho que modificar a mim. Esse estudo, eu olho para cá e olho para cá, olho para cá, olho para cá, porque eu olho para mim. Para mim, porque o primeiro ministério começa aqui, ó, dentro de mim. Mas eu gravando ajuda outras pessoas também. Como a irmã veio falar comigo no domingo. Dona Antônia, um beijo no seu coração. Continue assistindo. Que seja seu coração seja edificado, assim como o meu tem sido fazendo esses devocionais. Muito obrigada por suas palavras de amor e de incentivo. É isso, servindo uns aos outros, dando ânimo, dando amor, dando carinho. Amo o seu abraço. Amo o abraço de todos os irmãos. Mas eu tenho um carinho tão grande pela Dona Antônia que, olha, é um coraçãozinho para todos. Mas hoje meu coraçãozinho tá aqui, ó, para Dona Antônia. Então, quando você pensa que você não tem um papel dentro do ministério do Senhor, da casa do Senhor, mas temos um momentinho que você conversa com o irmão, que você chega para ele, ó, você é importante, você é valioso, você mora aqui no meu coração. Cara, isso muda a vida de muitas pessoas. Um abraço. Eu sou uma ursinha carinhosa, gente. Se me encontrar na rua, pode pedir abraço, que, ó, eu tô aqui para abraçar. Vai ser estranho abraçar um estranho na rua, mas não tem problema não. Eu abraço. Amo dar abraço. Abraços quentinhos. Eu sou quase o Olaf. Lá em Filipenses 2, versículo 4, diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Cuidando dos interesses mútuos, uns dos outros, vamos acumular milhas para o reino, para a glória de Deus. E não para a nossa própria glória. Quando fazemos aos outros, estamos fazendo pensando em quem? Em Deus, em Cristo Jesus. Não fazemos nada por nós mesmos. Força nossa
Se deixar, eu nem saio da minha casa. Mas preciso entender que para fazer a obra do Senhor, eu preciso estar lá fora, no mundão, ajudando, colaborando, servindo. Por isso que Jesus não nos chama mais de servos, mas de amigos. Jesus é quem disse que nos chama de amigos. Nós somos amigos íntimos de Cristo Jesus. E por sermos amigos íntimos de Cristo Jesus, devemos imitá-lo para que possamos chegar junto dele no reino. E é isso. E é cuidando um dos outros que vamos fazer isso. Que vamos estar caminhando degrau por degrau. Mas vou te chamar aqui outro. Vamos lá, cuidando um dos outros. Vou chamar o outro agora. Colabora, filhinho. Colabora, filhinho. Ajuda. Ajuda para a gente poder ajudar. Porque se você não ajudar, fica difícil te ajudar. Tá entendendo? Então, ajuda a gente a ajudar vocês. Ajuda a gente também. Eu preciso de você, e assim como você precisa de mim. E assim juntos nós vamos, subindo, escalonando pro reino. Buscando quem? Quem é Jesus? Buscando Cristo Jesus para nossas vidas. E é isso. Hebreus 6:10. Deus não é injusto. Ele não se esquece do trabalho de vocês e do amor que vocês demonstram. Chamar aqui agora quem está de frente no serviço do Senhor. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu do seu trabalho, da obra que você tem feito em nome dele. Não para a sua autoedificação, mas para promover o nome de Deus. Ele não se esqueceu de você. Ele está aí com você. Vou ler novamente. Hebreus 6, versículo 10. Deus não é injusto. Ele não se esquece do trabalho de vocês e do amor que vocês demonstram. Bote uma coisa na sua cabeça. Quando você serve a Deus, ou quando você serve principalmente ao seu próximo, você está servindo única e exclusivamente a Deus. Faça um ato de serviço intencional hoje. Ouvir alguém, ajudar, visitar, doar, interceder, dar o seu tempo, que hoje em dia muitos não querem dar o tempo para os outros. Nosso trabalho aqui nesse mundo é ajudarmos uns aos outros em amor. Amando o próximo, eu estou amando a Cristo Jesus. Amando o próximo, eu estou juntando as minhas milhas para o reino. Agora, pergunta: o que você faria se soubesse que cada gesto de amor é registrado no céu? Deixa aí nos comentários qual seria a sua atitude de mudança, de transformação. E deixa vocês Mateus 25:40, que diz assim: tudo o que você faz a um desses pequeninos é a mim que faz. É o próprio Jesus chamando você ao serviço à obra do Senhor. Tudo o que você faz a um desses pequeninos, a mim é que você faz. Jesus te chama hoje para ajudá-lo a aumentar a população do reino. Sirva hoje. Pratique o exercício do serviço hoje. Não deixe para amanhã. O dia de fazer é hoje. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos porque o teu amor é incontável e insondável. Pai, nos torna servos, discípulos aprovados do Senhor. Que possamos, Pai, servir uns aos outros, assim como o Senhor nos ordena. Perdoe nossos pecados, nossas falhas e nos ajude, Senhor, a sermos melhores para ti. Tome-nos em tuas mãos. Hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.